Nós temos falado nestas últimas semanas sobre algumas cartas que foram escritas por meio do apóstolo João, e ele está na ilha de Pátimos, e Jesus, na verdade, começa a falar com ele muitas coisas. O livro do Apocalipse, a própria palavra já significa revelação. Então é um livro que Jesus vai revelar muitas coisas, tanto coisas que estavam acontecendo ali naquele momento nas igrejas da Ásia Menor, porque Jesus, Deus conhece todas as coisas. Então ele começa a dizer para João e fala para João: olha, mande estas mensagens a estas igrejas, porque eu sei o que está acontecendo, eu vejo o que está acontecendo, eu estou sabendo do que está acontecendo. Mas também Apocalipse é um livro que fala também muito sobre futuro, a volta do Senhor, o dia do juízo final. Então, o apóstolo João, quando vê Jesus, ele cai como se fosse morto ali. Então Jesus começa a revelar a ele algumas coisas e começa a falar com ele algumas coisas. E nós temos olhado para estas cartas aqui que foram enviadas para 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Em todas estas cartas existe uma mensagem de Deus, não apenas para aquelas igrejas naquele momento, mas são cartas atemporais também, porque são cartas que trazem exortação, direcionamento para a igreja em todo o tempo, independente do momento que estamos vivendo, as que já passaram, as que ainda vão vir, mas a igreja de Cristo aqui na terra. E hoje nós vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 2, vou ler com vocês dos versículos 18 a 29. Esta foi uma carta escrita para uma igreja que ficava na cidade de Tiatira, ainda na Ásia Menor também, e diz o seguinte: Apocalipse 2, 18 a 29, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga eu não jogarei sobre vocês. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de estarmos em um lugar como esse, para juntos reunidos adorarmos a Ti, entregarmos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que está vivo, que fala conosco, que nos ensina através da tua palavra, que nos inspira, que nos exorta através da tua palavra, Pai. Faça aquilo que o Senhor deseja e precisa fazer nas nossas vidas hoje. Nós nos abrimos para isso. Nós não queremos, Deus, apenas ouvirmos aquilo que desejamos, mas queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa manhã, Pai. Que a unção do teu Espírito, que ensina, que
abre os nossos olhos espirituais, esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, que a tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta manhã. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Esta carta é uma carta interessante, porque Jesus está falando aqui com a menor igreja da Ásia Menor, mas a carta, ela é a mais longa de todas as cartas, e você vai ver que Jesus fala diversas coisas com aquela igreja, e repreende aquela igreja. Na verdade não apenas repreende, fala muitas coisas boas sobre aquela igreja, mas também traz uma repreensão para aquela igreja. Ele começa dizendo aqui coisas muito boas que ele via naquela igreja. Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, vocês, na comunidade de vocês, vocês têm boas obras, vocês fazem coisas boas, vocês ajudam os fracos, os pobres, oram pelos doentes. Eu vejo as tuas obras, eu vejo o que vocês fazem, eu vejo o trabalho de vocês. E o Senhor aqui está elogiando e dizendo: todas estas coisas são coisas boas, e eu consigo enxergar que isso existe no meio de vocês. Ele diz: olha, eu conheço a tua fé, ou seja, uma igreja que cria no Senhor, cria no sacrifício de Jesus, cria no evangelho verdadeiro, né? No meio de tanta idolatria, no meio de tantos deuses que eram adorados naquele tempo, em toda aquela região. Na verdade, a maioria das cidades tinham ali nas cidades um templo de adoração a tantos deuses e pessoas idólatras. Mas aqui nesta igreja Deus encontra pessoas que creem, Deus encontra pessoas que acreditavam no sacrifício, na morte e ressurreição de Jesus, que acreditavam na palavra de Deus. Ele diz: olha, eu conheço o teu serviço, eu vejo o que vocês têm feito, eu vejo que vocês são uma igreja pronta para servir, para estender o braço, para ajudar o próximo, e isso é maravilhoso. Ele diz: eu conheço a tua perseverança. Uma igreja que persevera, uma igreja que não desiste no meio do caminho, uma igreja que mesmo diante de perseguições e de tempos difíceis e de muita dificuldade, continuavam crendo, continuavam acreditando, continuavam com as boas obras. Mesmo que os inimigos se levantassem, eles não deixavam de fazer o que tinha de ser feito por conta das perseguições, mas não perseveravam, continuavam. A princípio nós olhamos aqui e podemos ver que aqui existia uma igreja a princípio exemplar. Você fala: uau, nós desejamos ser uma igreja como esta aqui, que faz todas estas coisas, que crê, que acredita, que está pronta para servir, que tem bons trabalhos, que ajuda o próximo, que ama as pessoas. E ele ainda diz o seguinte: olha, eu tenho visto que as últimas coisas têm sido maiores do que as primeiras. Ou seja, vocês estão fazendo mais, porque geralmente o que acontece é que com o tempo as pessoas acabam fazendo menos, né? No começo, quando estão empolgadas e animadas, elas fazem, elas dão o seu tempo, elas se dedicam, e aqui não só para o reino de Deus, mas geralmente em todas as áreas, né? Todo mundo começa animado, empolgado e fazendo, e trabalha mais do que o horário que é pedido, e faz além do que foi pedido, mas muitas vezes com o tempo vai diminuindo. A dedicação vai diminuindo, a empolgação com as coisas vai diminuindo, consequentemente a nossa dedicação e o nosso compromisso às vezes diminui também. Mas o Senhor está dizendo para aquela igreja o seguinte: olha, eu olho para vocês e eu não vejo isso na igreja de vocês. Vocês começaram fazendo, vocês começaram servindo, e hoje, depois de algum tempo, eu olho para vocês e digo: vocês estão fazendo mais coisas, vocês estão servindo ainda mais do que um dia vocês serviram. Agora, algo que me chama muita atenção, porque depois de Jesus falar todas estas coisas para esta igreja aqui, ele vem então trazer uma repreensão. E essa repreensão que Jesus traz é seríssima, e ele diz para aquelas pessoas: ó, se não se arrependerem, eu vou trazer destruição, eu vou trazer morte, eu vou vir com o meu juízo.
O teor da carta é sério, ele vem alertar, ele vem avisar, ele vem dizer, olha, se não houver arrependimento, eu vou colocar esta mulher, ele diz, esta mulher que se diz profetiza, eu vou colocá-la de cama, eu vou matar os filhos de vocês. Então Jesus vem e traz uma exortação aqui muito séria para aquela igreja, mas o que me chama a atenção é que ele começa elogiando muito, e de repente ele repreende aquela igreja. Eu aprendo algo com isso aqui. Sabe por quê? Porque a princípio, quando nós olhamos no começo destes versículos aqui, quando Jesus está elogiando essa igreja, a gente pensa, puxa, uma igreja perfeita, né? Porque uma igreja perfeita é uma igreja que ama, uma igreja perfeita é uma igreja que serve, uma igreja perfeita é a igreja que cuida dos pobres, uma igreja perfeita é uma igreja com muitas obras, que ajuda as pessoas, que estende o amor de Deus. E Jesus, ele vem mostrar para aquela igreja o seguinte, olha assim, tem muitas virtudes nesta igreja, vocês fazem muitas coisas boas nesta igreja, mas o fato de fazerem muitas coisas boas nesta igreja não significa que eu estou aprovando vocês. E para mim isso aqui é muito sério, porque muitas vezes, na verdade, a gente acaba se perdendo exatamente aqui. Por fazermos boas coisas, muitas vezes pensamos que temos a aprovação de Deus, não necessariamente. Às vezes nós somos enganados, porque não, mas olha, eu vou na igreja, eu ajudo lá as pessoas, eu vou na viagem missionária, eu faço muitas coisas, eu sirvo as pessoas. Meu querido, você não precisa ser crente para fazer todas essas coisas. Tem muito ateu que faz estas coisas, tem ateu que não acredita em Deus, que não quer nem saber de Deus e faz isso, e ajuda o próximo, e ajuda o pobre, e serve as pessoas, e é bondoso, e muitas vezes mais bondoso do que eu e você que estamos aqui, muitas vezes mais generoso até do que nós somos. Então, na verdade, muitas vezes nós somos enganados pelas coisas que fazemos e pensamos, já que estamos fazendo, então temos a aprovação de Deus, porque fazemos, que eu sou bonzinho demais, e eu sou um doce de pessoa, eu ajudo todo mundo que eu posso, sabe, eu sinto compaixão pelas pessoas, eu estendo o braço, sabe, quem precisar de mim pode contar comigo, se precisar na igreja eu estou aqui, eu sirvo. Mas muitas vezes a gente pensa que pelas coisas que fazemos, nós somos aprovados por Deus, e não necessariamente. Tem muita gente que faz muita coisa para Deus, mas não é aprovada por Deus. Tem muita gente que faz coisas boas, mas mesmo fazendo coisas boas, mesmo assim não agrada o coração de Deus. E Jesus está dizendo para essa igreja, não que sejam coisas ruins, eu estou valorizando vocês, eu estou dizendo que existem muitas coisas boas, não é que vocês têm que parar de fazer estas coisas, mas vocês precisam entender que eu não estou de bem com vocês, eu não estou aprovando só porque vocês têm boas ações, só porque vocês fazem boas coisas. Não, eu desaprovo algumas coisas, vocês precisam consertar algumas coisas, e muitas vezes eu penso que até acaba sendo uma muleta para nós. É como se a gente colocasse numa balança, eu tenho umas coisas erradas na minha vida, mas ao mesmo tempo eu faço muita coisa boa, então acho que dá uma equilibrada, né, pastor? Eu acho que, como eu ajudo muito, como eu acho que Deus deve olhar para mim e falar, bom, que filho bonzinho, que filho amoroso, que filho, olha, generoso, então até que tudo bem ele fazer estas coisas. Não, o fato de fazermos boas coisas, boas obras, não significa que temos a aprovação de Deus. Diga amém. Agora, interessante, porque no texto Deus, ele repreende, ele fala sobre o juízo. Ele diz, olha, se não se arrependerem do que vocês estão fazendo, eu vou trazer juízo. Ele está dizendo, essa mulher aí vai ficar de cama. E às vezes nós temos dificuldade de vermos todas as faces de Deus. Na verdade nós não conhecemos Deus plenamente, né? Como se olhássemos para um espelho, reflexo, um dia estaremos face a face com Ele. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de enxergarmos algumas faces de Deus, né? A gente imagina Deus às vezes apenas como um paizinho muito amoroso. Mas a Bíblia fala também sobre um Deus que é o reto juiz. Ele
fala sobre um Deus que é um Deus que traz justiça, um Deus que odeia o pecado. Ele não odeia o pecador, mas Ele odeia o pecado. E não sei se você sabe disso, mas Deus, por odiar o pecado e por Deus não ter relacionamento com o pecado, na verdade todos nós precisaríamos pagar um juízo. A ira de Deus se manifesta no pecado e nós teríamos que pagar um preço que nós não poderíamos pagar. É por isso que Jesus morreu na cruz por nós, mas muitas vezes nós temos dificuldade de vermos esse Deus, que é um Deus que julga. Eu quero te dizer uma coisa, Deus é amor, mas não tem como Ele ser um Deus de amor se Ele não for um Deus justo. Às vezes a gente pensa que amor é passar a mão na cabeça e é aprovar todas as coisas, mesmo que sejam erradas. Aquela, não, mas é porque tudo bem, eu amo ela, então porque eu amo, não, tá tudo certo. Isso não é amor, isso não é amor. Você tem um filho, você sabe que o teu filho está andando por um caminho de destruição. O fato de você não corrigir ele não significa que você, não, eu não, deixa ele, porque não, eu amo ele, então eu não quero confrontá-lo, eu amo ele, eu não quero deixar ele triste, eu amo ele, então eu não quero que ele fique mal com isso que eu vou falar com ele. Isso não é amor. O amor vai lá e fala, o amor vai lá e confronta, o amor vai lá e alerta, o amor vai lá e diz o seguinte: olha, se você não consertar os teus caminhos, você vai viver destruição na tua vida. Se você não arrumar os teus caminhos, você vai perder o que Deus tem para a tua vida. Se você não arrumar os teus caminhos, você vai chorar na tua vida, você vai entrar em problemas que não precisaria ter entrado. Então, na verdade, é exatamente isso que Jesus está fazendo com aquela igreja. Não é porque Ele odiava, pelo contrário, amava aquela igreja, mas por amar aquela igreja, Ele então está trazendo uma exortação aqui para eles. Não ignore, deixa eu dizer isso para você, não ignore as repreensões de Deus. Às vezes a gente fica meio bravo com Deus quando Deus diz não. Tem gente que nem ora para perguntar, porque já até sabe que Deus vai dizer não e não quer ouvir o Deus de não de Deus. E a gente pensa, não, se Deus falar não, então é melhor eu nem perguntar. Às vezes não é agradável, mas dê ouvidos às repreensões de Deus, porque Deus tem o melhor para você, porque Deus te ama, porque Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Quando Deus fala algo com você, quando Deus traz uma repreensão, mesmo que seja através do púlpito, algumas vezes, né? Estamos sentados na cadeira de uma igreja e a gente sente que o Espírito Santo de Deus está trazendo uma repreensão para determinada área das nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa: dê ouvidos, dê atenção para aquilo que Deus está tentando corrigir na tua vida. Não despreze a voz de Deus, não apague a voz de Deus, mas dê ouvidos a Ele, se você deseja viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Aquela era uma igreja que parecia andar muito bem, que crescia, porque as últimas coisas eram melhores do que as primeiras. A princípio me parecia uma igreja de sucesso, porque quando a gente fala de sucesso, a gente, uma igreja que está crescendo, uma igreja forte, uma igreja de gente de fé, que igreja maravilhosa. Mas Jesus vem falar algo com eles, e Ele diz o seguinte, Ele revela aqui o problema daquela igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares. A palavra-chave dessa carta aqui está aqui, tolerares. Então aqui nós encontramos uma igreja que tolerava algumas coisas. E esse é um tema difícil nos dias que nós vivemos, tolerância. Até porque as pessoas de fora já nos acham o quê? Intolerantes. Esse povo da igreja é tudo intolerante. Esse povo da igreja aí é tudo intolerante, com o grupo A, com o grupo B, com o grupo C. Nós já temos uma bandeira de pessoas intolerantes. O cuidado que nós precisamos ter com isso, porque aqui Jesus está dizendo: o problema de vocês é que vocês foram tolerantes, vocês permitiram algumas coisas, vocês não fecharam as portas, vocês não bloquearam, vocês não fecharam o acesso, vocês deixaram estas coisas estar no meio de vocês. A intolerância, já deixo antes de qualquer coisa te dizer, a nossa intolerância, ela nunca vai ser com pessoas, não deve ser.
Se você é intolerante com uma pessoa, você está errado, eu estou errado. Afinal, Deus ama a todos, nós temos que amar todas as pessoas. Não podemos desprezar ninguém, não, ao contrário disso. Mas precisamos ser intolerantes com aquilo que Deus não tolera. Precisamos ser, vou repetir, intolerantes com aquilo que Deus não tolera. Deus tolera o pecado? Não. E por que muitas vezes nós somos intolerantes? Por que muitas vezes eles pensam que somos intolerantes? E por que muitas vezes nós somos tolerantes demais? Por que muitas vezes a gente passa a mão na cabeça, e não do pecador, mas muitas vezes até na cabeça do pecado? Isso aqui de repente não tem tanto problema assim, isso aqui não é tão ruim assim. De repente, Gui, nós estamos nos tempos modernos, né? Isso aqui na verdade é normal. Deixa eu te dizer uma coisa, não pode ser normal para nós aquilo que não é normal para Deus. Não pode ser comum para nós aquilo que não é comum para Deus. Nós amamos todas as pessoas, nós abraçamos todas as pessoas, mas nós não podemos compactuar com o pecado das pessoas e permitir que isso seja algo comum e normal. Não, normal. Não, o rapaz cai, a esposa dorme com outros. E não, Gui, os tempos de hoje, sei lá no meu trabalho, todo mundo faz isso. Não pode ser normal para nós aquilo que não é normal para Deus. Então aqui a gente encontra Jesus falando sobre o fato daquela igreja ter tolerado, aceitado algumas coisas. E muitas vezes isso acontece, e eu vejo até que nos dias de hoje, em nome do amor. Amor em movimento. Às vezes as pessoas olham até para um nome como esse e pensam: maravilhoso, essa igreja aí é uma igreja que está tudo certo. Você chega lá, você faz, vive da maneira que... Porque é uma igreja, é do amor, né? E só que a gente confunde amor. Porque a gente pensa que amar é passar a mão na cabeça, como eu já disse antes. A gente pensa que amar é poder fazer tudo o que quer, na hora que deseja. Você ama os teus filhos, você deixa ele fazer tudo o que eles querem? Não, por quê? Exatamente por isso, porque você ama. Se você não amasse, você não estava nem aí, não se importasse, você ia largar, abrir mão e falar: faz o que quer da tua vida, vive a vida, faz as coisas, quando estou nem aí para você. Mas porque você ama, você não quer deixar. Porque você ama, você repreende. Porque você ama, você corrige. Eu estava até conversando com a minha filha esses dias, ela falou: eu não consigo entender isso, porque vocês vêm me corrigir, e vem não sei o quê, e ela falou para minha esposa, e ainda depois o papai olha para mim e diz: eu te amo, minha filha, por isso que eu estou fazendo isso. Eu falei: é exatamente isso, porque se eu não te amasse, eu abria mão. Se eu não te amasse, eu ia falar: faz o que você quer da tua vida, desobedece, desrespeita a sua mãe, me diz, eu não estou nem aí para você, mas porque eu te amo. Quando eu vejo algo que não está certo, eu corrijo você. Isso é porque eu te amo. E aqui, muitas vezes, em nome do amor, nós fazemos o contrário disso. A gente acha que estamos amando, mas na verdade não, porque isso não é amor. Eu amo aquela música, nós cantamos esses dias aqui: como estou, tu me amas. Como eu estou, tu me amas. Sim, o Senhor nos ama. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. Ou seja, não depende do que nós fazemos para Deus. Incondicional. Você obedece dele, ele te ama. Você desobedece ele continua te amando. Você decide entregar a tua vida para ele, andar com ele, ele te ama. Você decide não viver com ele e viver para o Satanás, e ele continua te amando do mesmo jeito. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. Nessa música diz, olha, que Deus nos ama e nos aceita como nós estamos, mas ele não nos deixa como nós chegamos. E este é o poder do Evangelho. E o Evangelho é isso, é um Deus que nos aceita.
É um Deus que olha para nós independente do que fizemos, independente da nossa história, independente da nossa vida quebrada. Ele diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo e eu te aceito. Vem aqui, vem para os meus braços, recebe o meu abraço. Eu estava esperando por você. É a parábola do filho pródigo, que o pai está lá esperando, e todos os dias o pai está lá de braços abertos esperando o seu filho que havia fugido da sua presença. E o filho volta pensando: eu não sou digno. O filho volta pensando: eu vou comer comida de animais. Mas o pai está lá dizendo: meu filho, eu achava que você estava morto e você está vivo. Bem-vindo, vamos celebrar, você é meu filho. E esse é o amor de Deus por nós. Mas Deus não nos deixa como nós estamos. Ele te recebe, Ele te abraça, Ele te consola, Ele limpa o teu coração. Mas Ele não faz apenas isso, Ele te dá um destino. Ele fala: olha, daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente as coisas vão mudar. O desejo de Deus não é apenas nos receber e nos levar para o céu. Claro, grande desejo de Deus. Mas Ele também quer mudar as nossas vidas enquanto estamos aqui na terra. Então, o perigo, né, de em nome do amor acharmos que está tudo certo, acharmos que não existe necessidade de mudança nas nossas vidas. Mas Deus me ama. Se eu fizesse, Deus me ama. Deus me ama. E em nome do amor, muitas vezes nos afastamos dos princípios e da palavra de Deus e deixamos de viver coisas poderosas que Ele tem para as nossas vidas. Então, um perigo, alguns perigos aqui: amor, boas obras, fé. Pode ser uma isca, porque a gente pode pensar: já que eu creio, já que eu amo, já que eu faço alguma coisa, então está tudo certo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: até o diabo e os demônios creem. Eles creem mais do que nós cremos. O diabo sabe que a palavra de Deus é verdadeira. O diabo sabe que as promessas de Deus vão se cumprir. Ele crê. O diabo é crente. Crente é quem crê. Ele crê, ele acredita. Ele acredita em Deus, ele acredita na palavra de Deus. Mas isso não faz dele salvo. Ter fé não faz dele salvo. Eu creio. E daí que você crê? Até o diabo crê. Então, algumas coisas que nós precisamos olhar e tomarmos cuidado, porque aí você pode dizer assim: não, mas nós somos salvos pela fé. Sim, pela fé. Só que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, não vale nada. Ou seja, na verdade é o contrário disso. Não é que você é salvo pela fé, mas você é salvo pela fé, mas na verdade as nossas atitudes demonstram se cremos ou não. Então, quando você diz: eu tenho fé, eu creio, mas a tua vida não condiz com aquilo que você declara, na verdade você não tem fé. Na verdade você não crê. A fé, ela é acompanhada, deve ser acompanhada de boas obras. Ou seja, porque eu creio, eu faço. O diabo crê, mas não faz. E é aí que está o problema. Aqui o alerta de Jesus, ele vem falar sobre uma mulher. Mulherada. Ele vem falar sobre uma mulher. Ele diz: existe uma mulher que se levantou no meio de vocês e ela se diz profetiza, mas não é. E ele vai dizer que essa mulher aqui sustenta a doutrina, né, de Jezabel. Essa mulher, ela é como uma Jezabel ali naqueles dias, naquele tempo, espírito de Jezabel. O que Jesus está dizendo aqui, até porque essa mulher, nós não sabemos o nome dela, o texto não nos diz, ela não era a Jezabel já tinha morrido já. Mas o que o texto está dizendo aqui para nós é que o mesmo espírito que incitava Jezabel a fazer algumas coisas, este mesmo espírito maligno estava também agindo na vida e através da vida desta mulher no meio da igreja. Você já deve ter ouvido, na verdade, falar sobre o espírito de Jezabel, né? E quando você olha
para a vida de Jezabel, você vai ver características, né? Tá lá no primeiro livro dos Reis, que vai contar a história dos reis de Israel. E Jezabel, ela foi casada com um dos reis de Israel. Ela foi casada com o 7º rei do reino do norte de Israel, porque o reino já havia sido dividido, o reino do norte e o reino do sul. Acabe, ele foi o 7º rei do reino do norte, e Jezabel foi esposa de Acabe. Na verdade, Acabe, a Bíblia nos diz que ele já não andou nos caminhos do Senhor. Ele perverteu o povo de Deus. Ele levantou altares para adoração a Baal, Astarote e a tantos outros deuses. Ele não serviu ao Senhor, e pior do que isso, ele casou com uma mulher também que não servia ao Senhor, uma mulher que adorava muitos deuses, uma mulher idólatra. E olha o que diz em 1 Reis, no capítulo 16, versículos 30 e 31, diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Pensa num rei que foi mau. E aí no versículo 31 diz assim: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal e o adorou. Quando você lê a história lá de Acabe, de Jezabel, você vai encontrar algumas características vendo o comportamento daquela mulher: manipuladora, controladora. Aí já tem mulher pensando, homem pensando: Ih, será que esse espírito está correndo atrás de mim? Eu quero é dominar tudo, deixa comigo que eu que mando nessa parada lá em casa, hein, pastor? Espírito de Jezabel. Manipuladora, controladora, perversa, que amava ter o poder em suas mãos, que influenciava pessoas, promíscua, sedutora, que envolve também aqui prostituição. Porque quando você vai olhar para muitos episódios na vida de Jezabel, você vai encontrar todas estas características naquela mulher. Por exemplo, ela ela odiava as coisas de Deus. Ela odiava os profetas do Senhor. Mandou matar um monte de profeta, queria destruir, aniquilar aqueles que eram voz de Deus naquele tempo, por conta da adoração a outros deuses. Uma mulher idólatra. Uma mulher que você vai ver que ela era controladora e dominadora, e tentava de todas as maneiras influenciar tanto o marido e as pessoas que estavam à sua volta. Acabe, em determinado momento, ele passa e ele vê uma terra, uma vinha, e ele deseja comprar aquela vinha, porque ele, do lado do seu palácio, ele vê uma vinha muito bonita, vinha de Nabote, um texto conhecido. E Acabe vai lá, mas Nabote ele não quer vender a sua vinha. Ele diz: não, eu não quero vender minha terra, enfim. Acabe volta para casa e conta para sua esposa o que Nabote havia feito com ele. Nada, só rejeitou, falou: não quero fazer esse negócio, não quero vender a terra. O que é que Jezabel manda fazer? Manda cortar a cabeça de Nabote, manda matar Nabote, faz a cabeça de Acabe para Acabe odiar aquele homem, manda matar aquele homem. Ela arquiteta tudo isso. Então você vê uma mulher aqui que manipulando situações, tentando controlar, fazer do jeito que ela queria, desejava. Você vai ver que no momento que, por exemplo, ela foi ser morta, porque o Jeú, ele chega no palácio lá e vai falar com ela: tem algum homem de Deus aí? Joga essa mulher aí de cima. Quando ele faz isso, Jezabel, o texto nos diz que ela estava pronta, maquiada, produzida, sei lá com que roupa ela estava, mas ali ela tenta o que? Seduzir o homem de Deus, de alguma forma manipulá-lo com o que ela podia fazer. É esse comportamento que a gente encontra em Jezabel, são essas características que, quando a gente olha para a conduta, para a vida desta mulher, a gente encontra. E o texto que nós lemos está dizendo: olha, o problema é que vocês toleraram esse espírito, esta ação demoníaca no meio de vocês. O problema é que essa mulher aí que se diz profetiza, na verdade ela não é. Na verdade ela tem pregado coisas, tem ensinado coisas que tem afastado o povo dos caminhos do Senhor. Ela tem incitado no meio do povo prostituição. Então a gente olha, e o que chama atenção é que é o mesmo espírito
espírito que agia na vida de uma está agindo na vida de outra pessoa e tentando de alguma forma trazer destruição para a igreja, porque o inimigo, como nós já falamos nas outras semanas, ele faz exatamente assim. Se ele não consegue destruir de fora, ele tenta destruir dentro, porque aqui é uma igreja perseguida, mas mesmo diante das perseguições, uma igreja que cresce, mesmo por meio das perseguições e inimigos se levantando, uma igreja que faz mais do que fazia antes. E o inimigo olha isso, e qual é a estratégia do inimigo? Então eu vou colocar algumas coisas no meio deles para trazer destruição a eles. Então, fala sobre essa mulher que se levantou no meio da igreja, e a repreensão de Jesus, qual é? Vocês toleraram ela no meio de vocês. Vocês deixaram ela falar. Vocês deixaram que ela tivesse voz no meio da igreja. Vocês permitiram ela ensinar a igreja. Vocês toleraram. Vocês acharam que tudo bem. Vocês deixaram. Vocês não repreenderam. Vocês não colocaram para fora. Vocês não fizeram alguma coisa. Então, olhando para esse texto aqui, olhando para essa história toda aqui, a gente pode tirar algumas lições, até para as nossas vidas. Porque hoje, se existe um tempo onde nós temos facilidade de ouvirmos, de sermos ensinados, é muito grande, né? Nesse tempo aqui, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha, enfim. Alguém precisava se levantar ali, pessoalmente, para ensinar e confundir o povo. Nos dias de hoje não. Nos dias de hoje, o perigo, na verdade, é a igreja ser confundida por muitos que dizem que são, mas não são. É o que o texto está dizendo. Ela diz ser profetisa. Ela diz ser profetisa, ela se levanta para ensinar, mas é profetisa coisa nenhuma. Profetisa é de Satanás, está enganando o povo. Então um alerta para nós como igreja: cuidado. Cuidado para não ser controlado por pessoas. E o pastor pregando isso é até contraditório, né? Porque muitos na verdade têm o desejo do contrário disso. Quer controlar o povo mesmo, ó. Tem que fazer o que eu falo, tem que não. Quem controla a tua vida é Deus. Direcionamento, claro, você recebe do altar, mas confere com a palavra de Deus. Se o pastor falar para você se taca da ponte, não se taca não. Se o líder falar para você, olha, eu vejo que... E deixa eu te dizer, parece bobeira, mas quantas pessoas são enganadas? São enganadas. Até com profecias. Pessoas às vezes acreditam cegamente, eu creio em profecias. Eu creio que Deus fala através da vida de pessoas. Eu creio que Deus levanta pessoas para nos trazer algumas palavras e direcionamentos, algumas vezes, mas todos os direcionamentos, palavras e profecias precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Se não estiver alinhada com a palavra de Deus, não é de Deus. Já teve muita gente que casou porque recebeu uma palavra e casou errado, se ferrou. Você está achando que é brincadeira, mas tem. O profeta foi lá e falou, falso profeta, esta é a mulher que Deus... E o vaso, tadinho, ama muito a Deus e diz, se o profeta falou, eu nem gosto dessa mulher, mas se ele falou, é de Deus, eu vou fazer esse sacrifício. Vai lá e faz. E sofre pro resto da vida às vezes. Então cuidado com quem tem voz na tua vida. Às vezes a tolerância não necessariamente seja de um pecado em si, não, eu não estou tolerando, mas às vezes a tolerância é até com que a gente permite entrar nas nossas vidas. Para quem nós damos ouvidos, o que é que temos ouvido, o que é que temos assistido, o que é que a gente tem tolerado, que tem alimentado as nossas vidas, e não apenas alimentado, mas por nos alimentar, muitas vezes dar direcionamento para as nossas vidas, que é o que está acontecendo aqui. Hoje todo mundo, eu acho até engraçado isso, porque hoje todo mundo é pastor, hoje todo mundo tem alguma coisa para falar. O cara converte hoje, amanhã ele está pregando no Instagram, dando palavras para as pessoas, e as pessoas seguem cegamente. Às vezes uma pessoa que não sabe nem o que está falando.
E aquilo vira uma doutrina, uma regra de fé, e agora ela vai seguir aquilo ali, porque ela ouviu do fulano de tal, e agora ela vai, ela faz tudo que o fulano de tal falou, porque ele é demais, tá? Ele é demais, mas ele não é Deus. Segunda liçãozinha que eu aprendo e eu vejo aqui, a nossa conduta importa. A maneira que vivemos as nossas vidas importa para Deus. Ah, mas eu sou salvo pela fé. Não, mas aqui num texto como esse a gente aprende o quê? Deus está vendo. A nossa conduta importa. A maneira que vivemos as nossas vidas importa. A maneira que nos relacionamos com as pessoas, para Deus, importa. Como nós lidamos com as questões da vida no dia a dia, para Deus, importa. Às vezes o que a gente quer fazer é tirar Deus de lado, né? Das questões normais da nossa vida. Não, Deus, fica tranquilo. Aqui no meu trabalho cuido eu. Aqui precisa ser assim, Senhor. Aqui eu tenho que berrar, tenho que xingar, porque senão a coisa não funciona. Deixa comigo. Para Deus importa. Para Deus importa. Como é que você age lá no teu trabalho? Para Deus importa. Como você trata teu chefe, subordinados? Para Deus importa. Para Deus importa. Como você trata tua esposa? Como você trata teu marido? Importa. E importa tanto que você vai encontrar textos na Bíblia dizendo que se você fizer mal à tua mulher, o marido fizer mal à tua mulher, Deus não ouve nem as tuas orações. Dá um glória a Deus aí, mulherada. Já avisa ele. Fala, queridão, se não me tratar bem, papai do céu não vai nem ouvir você. Se não cuidar de mim direitinho, pode orar, fazer jejum, clamar, achar, oh Senhor, me abençoa. E Deus vai estar assim, não te ouço, não te ouço, não te ouço. Trata essa mulher bem aí. Cuida da minha princesa aí. Por quê? Porque para Deus importa. Ele nos aceita como estamos, mas não nos deixa como estamos. No momento que nós temos um encontro com Deus, uma transformação poderosa, maravilhosa, deve dar início nas nossas vidas. Nós chamamos isso de santificação. É Deus me livrando de mim mesmo. É Deus tirando o mundo de mim. É Deus fazendo com que eu deixe para trás os costumes, hábitos, vida, maneira que eu enxergo a vida para trás, para viver uma nova realidade que Ele tem para mim. É por isso a necessidade, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, vai falar, por isso nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente, na palavra de Deus, olharmos para a palavra de Deus. Deus, como eu posso ser um melhor marido? Será que a tua palavra fala alguma coisa? Como que eu posso ser um melhor pai? Como que eu posso ser um melhor? Será que a tua palavra me ensina? Sim. A minha mente vai sendo transformada pela palavra de Deus para que eu possa viver então da maneira que Ele deseja que a gente viva. Então, nós precisamos, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 a 10. Aqui falando de comportamento, agora olha a exortação que ele vai dizer para eles. Olha, ou não sabeis, ele diz, que os injustos, ele começa a falar de um monte de pecado aqui, idólatra, adúlteros, afeminados, sodomitas. Ele diz, estes não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. O que ele está dizendo com isso? Não está tudo bem não. Para Deus importa. Para Deus importa a maneira que você vive a tua vida. Para Deus importa a tua conduta. Algo que me chama a atenção nesse texto, que eu acho poderoso aqui. Olha o que diz no versículo 21. Dê-lhe tempo. Dê-lhe tempo. Deus é o quê? Benigno. Deus é o quê? Longânimo. Longânimo. Ele deixa. Ele dá tempo. Ele espera. Ele fala.
Ele fala mais uma vez, Ele fala mais outra vez. Você vai na igreja, parece que o pastor falou com você. Tem gente que às vezes fala bem, pastor, você começou a falar, parece que apagou a luz e só estava eu e você numa sala, e parece que você estava conversando comigo. E Deus fala, não sou eu. Deus fala, e fala de novo, e alerta de novo. E por sua bondade, benignidade, pelo fato de ser longânimo, muitas vezes não sofremos destruição momentânea nas nossas vidas, porque Ele é longânimo. Ele dá chance de se arrepender, de voltar atrás, de acertar as coisas. Mas muitas vezes nós somos duros demais. E eu penso que por a justiça, o juízo de Deus não cair no momento que nós erramos e falhamos e fizemos uma escolha errada, muitas vezes faz de nós pessoas que a gente acha que não tem problema, acha que não vai acontecer nada. E você continua lá no seu pecado, você continua lá na iniquidade, você continua fazendo a mesma coisa, você continua com as mesmas escolhas, e afinal você olha e você pensa, bom, nada mudou na minha vida, está dando certo as coisas, está funcionando, e a gente pensa, bom, vai ser assim para sempre. Não, querido, não vai ser assim para sempre. Deus é um Deus longânimo, mas tem um momento que Deus diz basta, e você sofre consequências. Geralmente quando alguma coisa, algum pecado horrível vem a público, Deus já no secreto tentou inúmeras vezes tratar. E por não ter conseguido tratar, coração duro muitas vezes das pessoas, então vem a público, a bomba estoura, todo mundo fica sabendo, a casa cai, confusão, tristeza, decepção, lágrimas, dor, sofrimento. E Deus dá tempo. Então, um alerta para nós: não abuse da bondade de Deus, não abuse da graça de Deus, porque o diabo ele quer destruir a tua vida, o diabo ele quer roubar a tua família, o diabo quer acabar com você. Mas Deus, por ser longânimo, Ele vai segurando as pontas e falando, mas tem um momento que a sensação, e quando você olha para muitas histórias e textos na Bíblia, a sensação é que Deus, então Ele diz, bom, eu tentei, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quer na tua vida. E o texto diz o seguinte, dei tempo, Ele diz, eu dei tempo, diz tempo para se arrepender-se. Mas o que aconteceu? Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus deu tempo para que se arrependesse, mas não queria continuar fazendo. Então faz o que quer fazer. Deus não vai te obrigar a fazer nada, vai lá e faz. Mas olha o que diz, eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso, isso é maravilhoso, caso só se não se arrependerem das obras que ela incita. Aqui a gente encontra ao mesmo tempo um Deus de amor que abraça e um Deus que julga. Porque Ele diz, independente do que você tenha feito, se arrepender, pronto. Agora, se não se arrepender, é um problema. Está dizendo, ela não se arrependeu, dei tempo, ela não se arrependeu. Agora, aqueles que estão com ela, que seguem as doutrinas desta mulher, se vocês não se arrependerem também, eu vou trazer destruição. Então, talvez Deus esteja falando com alguns de nós nessa manhã, porque talvez a tua vida ainda está tudo certo, e você tem feito algumas escolhas e tomado algumas decisões que no teu coração você sabe que não deveriam ser tomadas. Deixa eu dizer para você hoje, um alerta de Deus: coloque um basta hoje, coloque um fim hoje, conserte as coisas hoje, se arrependa hoje, porque talvez amanhã não dê tempo de se arrepender. Esses dias mesmo, essa semana, eu fiz um post, coloquei, quarta-feira nós estávamos aqui numa festa celebrando a Deus, uma noite maravilhosa, vidas sendo impactadas e transformadas, uma noite feliz. Na quarta noite recebemos a notícia que uma irmã aqui da igreja faleceu. E na quinta-feira à tarde eu estava lá no cemitério, 30 e poucos anos ela,
no cemitério fazendo o velório dela. E eu fiz um post falando, olha, que coisa. Ontem à noite estávamos felizes na presença de Deus. Hoje à tarde, muitas pessoas chorando e sofrendo a morte de uma pessoa que amava. A verdade é que nós não sabemos o dia de amanhã. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. A única coisa que nós temos é o nosso presente, é hoje. Às vezes a gente deixa para amanhã pensando, amanhã eu resolvo. Daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu olho melhor para essa situação aqui. Orientação de Deus para nós, direcionamento de Deus para nós. Faz hoje, conserta hoje, se arrepende hoje, alinha hoje, muda os caminhos hoje, peça perdão hoje, não deixe para amanhã, em nome de Jesus. E ele traz uma palavra para aqueles que eram fiéis, porque mesmo no meio dessa confusão, tinha gente ali que não tinha se misturado. Ele diz, olha, digo todavia a vós outros, os demais, e te atira a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não joguei sobre vós. Então somente conservai. E ele diz, olha, muito bom que vocês não se perderam, mas continuem. Conserva o que está bom na vida de vocês. O perigo de no meio do caminho perdermos e deixarmos algumas coisas. Conserva, ele diz, o que tendes até que eu venha. Ao vencedor aqui é aquele que continua, é aquele que se mantiver fiel, é aquele que seguia Deus, é aquele que não desiste no meio do caminho. Ele diz, ao vencedor, é o que chegar lá, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele está dizendo, olha, conservem o que vocês têm, eu darei a vocês autoridade. Não apenas isso, quando ele fala aqui sobre a estrela da manhã, Jesus é a estrela da manhã. Eu darei a vocês a estrela da manhã. Ele está dizendo, a minha presença vai estar com vocês, eu vou estar com vocês, eu vou andar com vocês. Conservem-se nos caminhos do Senhor, sejam fiéis a Deus, a minha presença estará com vocês, eu darei a vocês autoridade aqui nessa terra. Então, conclusão, guarda o teu coração, guarda o teu coração, não tolere aquilo que não agrada a Deus. Não ache que está tudo bem coisas que para Deus não está tudo bem, porque isso vai trazer destruição na tua vida. Não é porque todos fazem que você faz. Não é que já que é normal para todo mundo, é normal para você, porque você não vive nos padrões do mundo. O padrão na sua vida é a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo diz. Não quero nem saber o que todo mundo diz. Hoje eu acabo aconselhando pessoas e conversando com muita gente, e geralmente as pessoas vêm e querem ouvir o quê? A opinião do pastor. Pastor, mas o que você acha disso? Eu já logo falo para a pessoa, eu não acho nada. Não acho nada. Eu não tenho que achar nada. Quem sou eu para achar alguma coisa na tua vida? O que importa aqui não é o que eu acho. O que importa aqui é o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Vamos abrir, vamos olhar aqui. O que Deus diz sobre isso? É isso que importa, não é o que eu acho. E muitas vezes a gente acaba sendo levado, porque mas todo mundo faz, é a maneira do mundo, é o jeitinho, né? Nos negócios, é o jeitinho, todo mundo faz. O nosso jeitinho não é o jeitinho do mundo. O nosso jeitinho é o da palavra de Deus, que na verdade não tem jeitinho. É sim, sim, não, não. Assim é a palavra daqueles que andam com Deus. Saiba de algo, você vai dar conta da tua vida, do que você fez. Quando chegar lá, o pastor não vai estar lá. Quer dizer, vai estar lá já, né? Junto, vamos chegar junto. Está amarrado, o pastor não vai estar lá coisa nenhuma. Chegar lá, o Senhor vai olhar para você, o pastor não vai estar lá dizendo, não, Senhor, alivia ele estava lá, ninguém, eu sei como é que foi, as coisas. Você vai prestar contas da tua conduta, da tua vida. É você e Deus. E
por fim, mude enquanto é tempo. Mude enquanto é tempo. Deus está te dando chance atrás de chance. Essa igreja aqui de Tiatira, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Sumiu. Acabou. Desapareceu. Depois de alguns anos. Olha que coisa triste. Jesus trouxe repreensão. Jesus falou: muda, arrepende, que eu vou dar a vocês autoridade, eu vou estar com vocês. Mas o que é que a gente percebe? Não se arrependeram, não mudaram os caminhos, e a igreja morreu naquele lugar. E é isso que acontece nas nossas vidas quando não mudamos, quando não nos arrependemos, quando não alinhamos as nossas vidas com a palavra de Deus. Morremos, ou algumas coisas morrem nas nossas vidas e são destruídas. Projetos de Deus são destruídos, sonhos de Deus são esmagados, quando não nos arrependemos e quando não acertamos as coisas. Então o chamado de Deus para as nossas vidas hoje: olha, estou dando tempo, vamos lá, vamos acertar. Se você fizer isso, certamente você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Amém?